Hoje nós vamos falar sobre a luz do mundo. Está lá em Mateus capítulo 5, versos de 14 a 16. Quero que vocês abram suas Bíblias e deixem ela aberta aí nessa passagem. Você é luz. Se eu perguntar para vocês, quantos de vocês são discípulos de Jesus Cristo? Se eu fizer outra pergunta, quantos de vocês são sal e luz do mundo? Isso deve ficar na sua mente, e a resposta tem que estar também na sua mente, para você entender que ser luz, ser sal da terra, luz do mundo, é a identidade do cristão, faz parte da identidade do cristão. O Senhor Jesus, Ele nos ensina isso. Quando a gente pergunta, quem somos? Jesus lá no Sermão do Monte, Ele vai dizer, você é o sal da terra. Você é a luz do mundo. Vamos relembrar o contexto ali. Jesus está ali no monte, no Sermão do Monte, Ele se assenta como ensinando, Ele chama a multidão, especificamente Ele chama os 12, e ali Ele está ensinando para aqueles 12, principalmente, para toda a multidão que está o ouvindo. Ele já falou sobre as bem-aventuranças, que é sobre a felicidade que eles têm. Então ele já disse que eles são o sal da terra, e agora nós vamos continuar no versículo 14 de Mateus 5. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Isso nos dá um conforto, nos deixa felizes em relação ao que ela faz conosco, nos transforma, nos dá vida. Nós podemos ouvir a Tua voz através das Escrituras. Obrigado, Senhor, por esta noite, por esta igreja aqui. Que o Senhor esteja abençoando cada um que está aqui esta noite, aqueles que não puderam ouvir de alguma forma. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer quem somos diante do Senhor, as nossas responsabilidades, tudo que o Senhor nos mostra, como devemos fazer, como devemos andar, o que é certo, o que é errado. Usa, Senhor, Teu servo essa noite para falar aos nossos corações. A Tua palavra é que é verdadeira, a Tua palavra é que penetra em nossos corações. Nós precisamos entendê-la, que o Teu Santo Espírito que reina em nossas vidas, que habita em cada um de nós, possa nos dar esse discernimento. Tudo isso nós pedimos, nós somos gratos, ó Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. O verdadeiro sentido da nossa vida, irmãos, é fazer o sentido em outras vidas. Olha essa frase. Coloca na sua mente. O verdadeiro sentido da nossa vida é fazer sentido em outras vidas. Primeira coisa que nós vemos aqui nesse texto, que a gente pode entender, é que você tem uma função: brilhar neste mundo. Essa é a sua função, brilhar neste mundo. Não é qualquer brilho, não é você ser um superstar, não é os holofotes virados para você, para que as pessoas te vejam e te aplaudem, venham a te aplaudir. Não é isso.
John Stott, ele resume a função do crente da seguinte maneira: Jesus chama os seus discípulos para exercerem uma influência dupla na comunidade secular. Uma influência negativa de impedir a sua deterioração, ou deterioração, palavra melhor, e uma influência positiva, por outro lado, que é produzir luz nas trevas. Pois impedir a propagação do mal é uma coisa, e promover a propagação da verdade, da beleza e da bondade é outra coisa. Então nós temos duas funções: a negativa, que é preservar aquilo que está sendo deteriorando, e também iluminar aquilo que precisa ser iluminado, as trevas. O mundo vive em trevas, você sabe disso. E Jesus, mais uma vez, nos ensinando, ele está falando, mais uma vez, ele diz: vocês, meus seguidores, e nenhum outro, são a luz do mundo. É uma afirmação. Ele está falando que você é, ele não diz que você vai ser, ou que você pode ser. Se você é um discípulo de Cristo, se você entregou sua vida a Cristo, se você é um cristão, um crente em Cristo Jesus, você é a luz do mundo. A verdadeira luz é o servo sofredor, nós sabemos. Lá em Isaías capítulo 42:6 diz que o servo sofredor é a luz. E quando Isaías profetizou Jesus como servo sofredor, que é a luz, foi cumprido lá em Mateus capítulo 4, versículo 16, que diz: o povo jazia em trevas e viu uma grande luz. Também lá em Efésios capítulo 5, versículo 8 e 9, nós nos tornamos luz, seus discípulos constituem nova luz. Erais trevas, agora sois luz no Senhor. Nós nos transformamos luz por causa do Senhor. Por isso Jesus diz: você é luz. Mas também Jesus quer dizer que estes, vocês, nós, eu e você, nós não somos extraordinários por sermos luz ou por sermos sal. Tanto ser sal como ser luz são coisas comuns. Por isso Jesus usou essa analogia. Vocês são comuns, são sal e luz. Agora, se nós olharmos o versículo 14, que nós acabamos de ler aí nessa passagem, na parte B, diz: não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Olha, as antigas cidades eram construídas com blocos enormes de pedras de calcário, brancas, que brilhavam à luz do sol, e não eram fáceis de serem escondidas. Por isso Jesus diz: não se esconde uma cidade sobre um monte, porque jamais se esconderia uma cidade, porque ela brilha com o sol. Tá? Se nós olharmos no versículo 15, diz: não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina a todos os que se encontram na casa. À noite, as lâmpadas de óleo dos habitantes derramavam alguma luz na área circunvizinha da cidade. Era inconcebível esconder uma lâmpada debaixo de uma vasilha, de um cesto, de um alqueire. A lâmpada é posta para iluminar tudo e a todos. Não era para deixar ninguém sem ser iluminado. Versículo 16 diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Jesus deixa a metáfora clara. A analogia, a comparação se deixa enxergar mais claramente.
Seus discípulos devem mostrar suas obras de justiça diante de quem? Se os discípulos têm que mostrar as boas obras de justiça diante de quem? Diante dos homens. Não é para nós mesmos, mas é para aqueles que precisam de luz, porque se encontram nas trevas. Tudo que eles são e fazem, os discípulos, é que reflitam a mente e a vontade de Deus. Nós, como discípulos, nós só podemos transmitir a luz do Senhor se nós refletir a mente e a vontade de Deus. E a busca dessa identidade se dá através do Evangelho. Nós já falamos sobre isso na pregação anterior. A sua mente, a sua identidade, ela é formada através do Evangelho, que nos foi dado gratuitamente. Ele nos mostra quem somos e o que devemos fazer diante do Criador, fazer a sua vontade. Ele adverte contra aquele que se retira do mundo, que se sente acanhado e abatido, pois assim não leva outros a glorificarem ao Pai do céu. A nossa função de ser sal para dar gosto à vida e de ser luz para iluminar as trevas e mostrar a verdade é justamente para buscar estes que precisam adorar o Senhor, que o Senhor os escolheu, que o Senhor os chamou através da palavra, mas Ele nos usa para refletir Cristo na vida destas pessoas. Quem somos nós? Somos luz? Somos sal? O propósito de quem acende uma lâmpada é fornecer iluminação. Me lembro muito bem, algumas semanas atrás, que deu um apagão em João Pessoa, não só em João Pessoa, mas em todo o Nordeste, quase todo o Nordeste aqui. Foi incrível isso. Uma coisa que não acontece normalmente. E eu me lembro que, isso é lógico, faz pouco tempo, que na quarta-feira não tinha luz, não tinha energia em canto nenhum, então os carros não estavam saindo, era loucura. Quem voltou dos trabalhos teve uma agonia tremenda em relação aos sinais de trânsito e todas essas coisas. E eu tive que vir para a igreja, porque eu disse, vai que alguém queira vir para o culto de oração. Então eu peguei várias velas e acendi ali, fiquei ali sentado, esperando que alguém pudesse passar ou entrar. Olha, eu vi, então tá bom. Mas estava ali preparado. Mas estava escuro, mesmo as velas que eu acendi, algumas eu botei ali, outra ali, outra eu botei lá na frente, ficou cheio de velas, mesmo assim, não acendeu, não tinha a claridade que a gente costuma ter. Quando nós vivemos e já estamos mal acostumados com essa claridade da luz elétrica, quando chega a essa escuridão, você sente a diferença muito grande. O mundo está em trevas, o mundo está sem luz, e nós somos a luz do mundo. Portanto, como a cidade ou como a candeia, não podemos nos ocultar, não podemos nos esconder, não podemos ficar às escuras, junto com as trevas. Se somos luz, nós temos que refletir essa luz. O propósito de quem acende uma lâmpada é fornecer essa iluminação. E se nós ocultarmos nossa natureza regenerada, nos torna totalmente inúteis. Seremos inúteis se não refletirmos a luz de Cristo em nossa vida. Segundo Timóteo capítulo 3, versículo 5, diz que fala sobre as pessoas que aparentemente são crentes, mas na realidade não são, tendo forma de piedade. O apóstolo Paulo diz, afaste-se deles, porque eles parecem serem crentes, parecem serem luz, mas não são. Se escondem, não são sal, não dão sabor à vida, não faz diferença para os outros, foge deles.
o apóstolo Paulo diz: nós somos luzes, como os holofotes. Sabe o que o holofote faz? Ele não se ilumina a si próprio, mas ele tem a função de iluminar alguém, certo? O holofote faz isso. Essa é a função, nós somos holofotes. Como holofotes, iluminamos aquilo que é preciso ser visto. E o que é preciso ser visto neste mundo tenebroso? O que precisa ser visto na escuridão do mundo, das trevas? Quem deve ser visto? Jesus Cristo, é óbvio. Jesus Cristo tem que ser visto. O mundo precisa vê-lo. Mas como? Como nós enxergamos Cristo? Como as pessoas enxergam Cristo? Como você enxergou Cristo? Foi por causa da luz que veio até você, através de alguém que falou acerca da luz que veio a este mundo, uma grande luz. As nossas obras não são somente para dizer para Jesus que nós o amamos, não, mas também através disso trazemos luz para Jesus, holofotes. Nós focalizamos Jesus em nossas vidas. Nós não estamos falando de nós mesmos, mas estamos falando acerca daquele que é a luz. E somente isso se dá pela vocação e direção. Só funciona assim. Você foi vocacionado. Nós falamos hoje pela manhã do chamado, mas é a mesma coisa. Vocacionado. Vocês foram vocacionados. Mas pastor, eu não tenho vocação nenhuma para nada. Não, de jeito nenhum. Deus olhou para você e diz assim: eu quero você. Você está sendo vocacionado, venha. Como Jesus, quando chegou para os 12, disse: venha. E eles deixaram tudo e foram. Ele disse para você: venha. Num certo momento da sua vida, você diz: é irresistível isso. Jesus está me chamando, eu tenho que deixar tudo e ir segui-lo. Sabe o que é deixar tudo e seguir Jesus? É isso que o discípulo faz. Deixa tudo e segue Jesus. E foi feito isso. Desculpa. Vou tirar daqui porque senão vai ter problema. Ok. Mas ocupação sem direção não dá certo. Nós somos muito ocupados e acumulamos muitos serviços, muitas coisas. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo. E eu estou preocupado com a minha vida, só com a minha vida. E essa preocupação não nos dá direcionamento, porque nós não temos objetivo mais. Qual é o seu objetivo como luz do mundo? Qual é o seu objetivo como discípulo de Cristo? Como membro desta igreja? Qual é a sua função? Para que Deus chamou? Qual é a sua vocação em Cristo Jesus? Ocupação sem direção não leva a nada. Você pode estar ocupado com 1001 coisas. Você pode ser uma pessoa diligente com 1001 coisas. Mas se você não tiver direcionado para aquilo que você foi chamado, como luz deste mundo, você não é discípulo de Cristo. Quem você é? Quem nós somos? Não é o que temos, mas o que somos. Não é o que fazemos, mas como fazemos. Não é o quanto fazemos ou o que temos, mas é o propósito de tudo isso. Qual é o propósito de tudo isso? O que nós estamos fazendo aqui? Se não existe ressurreição, é vã a nossa fé. Se não existe Cristo, ou se Cristo não existiu, é vã a nossa estadia aqui. Não vale de nada. O que adianta nós ficarmos sentados dentro da igreja? Nós estamos sendo luz aqui. Tem várias luzes que estão nos iluminando aqui. Lá fora existe uma escuridão.
Nós somos luzes, precisamos iluminar o que está lá fora também. Jesus está nos chamando para isso. Se eu perguntar para alguns jovens aqui, algumas crianças talvez, algumas pessoas que já têm um certo entendimento, você gostaria de ser um marido como seu pai? De ser casado com uma mulher como sua mãe? Os filhos olham para vocês. Quem tem filhos, quem vai ter filhos, quem já teve filhos, sabe disso. E a nossa vida, quando a gente está orando aqui pelos filhos, pelas crianças, nós sabemos que a influência com os pais é grande demais. A nossa formação ali vem dessa formação. E nós, como luzes deste mundo, temos que ser luz da nossa família também. Você gostaria de ser uma mulher como a sua mãe? De ser casada como um homem como seu pai? Segundo, você é responsável pelo seu brilho. Você é responsável pelo seu brilho. Qual é a responsabilidade em seguir Jesus? Qual é a sua responsabilidade? O que faz de você um discípulo e não uma multidão? Porque ser discípulo é específico demais. Você está seguindo um líder, um mestre, que vai te ensinar como você deve fazer e você vai imitá-lo. E seguir a multidão é você seguir a moda de todo mundo. Olha, todo mundo está indo por aqui, eu vou por esse caminho, eu vou com a multidão. Jesus tinha essa experiência com essas multidões. As multidões o seguiam. Mas eles estavam seguindo por quê? Para ter alguma coisa em troca, para ter algum benefício. E essa multidão, elas não tinham um direcionamento próprio, eles queriam algo mais, eles queriam ter mais alguma coisa. Então, o que faz você de um discípulo e não uma multidão? A quem estamos seguindo? Quem iluminou a nossa mente? O discípulo de Jesus vive uma tensão grande no mundo, mas ele não cria barreiras e não levanta muralhas contra as pessoas. Pelo contrário, ele destrói essas muralhas. Ele facilita o caminho para chegar até o outro. Ele dá a harmonia necessária para que vivamos em união. O discípulo de Jesus vive essa tensão, mas ele consegue sair dessa tensão, porque ele é discípulo, ele não cria essas barreiras. E nós fazemos o contrário, nós criamos barreiras entre nós mesmos, criamos barreiras entre nós, criamos barreira entre as pessoas lá fora. Quem somos nós? Esses muros que estamos construindo entre nós, para que a gente fique separados, para que a gente fique protegidos, será que vale? Será que estamos construindo esses muros mesmo, ou não estamos construindo? Eu acho que estamos construindo. O discípulo se relaciona com o mundo, ele toca pessoas, mostra o caminho. Ninguém, sendo sal ou luz, vai ficar sem ser usado, porque o sal tem que ser usado para tocar as pessoas, para transformar as pessoas, e a luz tem que ser usada para iluminar os caminhos que as pessoas devem andar. Jesus está dizendo: vocês são instrumentos que irão mudar aqueles que precisam de mudança. Vocês são instrumentos. Vocês é que vão mudar aqueles que precisam ser mudados. Somos nós, não é outro. Deus não designou os anjos, nem os apóstolos voltando a viver. Não.
Ele comissionou você e eu para sermos luz. Essa mudança se dá pelo sal e sendo luz. A pessoa que disse sim para Jesus, lembra quando você disse sim para Jesus? Porque o próprio Espírito te deu essa condição de você entender o Evangelho, entender a palavra. Também deve ter dito para você, aliás, você deveria ter dito: eu quero que os teus caminhos se tornem meus. Senhor, eu quero que os teus caminhos se tornem os meus caminhos. Eu quero que os teus princípios sejam o chão da minha vida. Eu quero que os teus ensinos me penetrem e tomem conta das minhas emoções, dos meus pensamentos, das minhas reações, sobre tudo o que acontece nas minhas decisões. Portanto, Jesus é, ou deve ser, o absoluto da sua vida. Não existe outro. Ele tem que ser o absoluto, o seu Senhor, porque Ele é o seu Salvador. Segui-lo significa responsabilidade de mudança, de atitude, de perseverança, não desanimadora. Exige-se muito de nós, mas só o Senhor, na sua soberania, graça e força, nos concede estarmos realmente perseverantes na obra dele. Isso se deve à comunhão que temos com ele. Isso se deve à naturalidade de alguém que nasceu de novo, de refletir e entender que as suas atitudes e o seu ponto de vista é outro agora. Mudou. Você não conseguia enxergar agora aquilo que você vê, mas agora você consegue ver nitidamente o que é certo e o que é errado. Esse é um discípulo de Jesus. Jesus disse aos seus discípulos que são eles que dão o sabor da vida, o gosto da vida. Sendo luz, ilumina todo o ambiente em que chega, e sendo sal, dá o gosto. Então, veja bem, quando você chega no ambiente como luz, você vai fazer uma diferença. As pessoas têm que notarem que você entrou ali. Não é para você aparecer, não é porque você é um superstar, não é porque você está dando um show. Não, porque você deve ser diferente. Você não é igual aos outros, porque você é luz. Se você não pensa assim, você não é discípulo. Você é somente um religioso. Quantas pessoas dentro da igreja hoje são religiosas? Quantas pessoas? Muitas pessoas são religiosas. O problema de ser religioso não vai te dar a condição de você ter plena comunhão com Deus, porque ser religioso não é ser discípulo. Ser religioso é você cumprir algumas coisas que você achou que é bom para você: vir à igreja, tomar a ceia, ser batizado, devolver os dízimos e ofertas. Tudo isso é importante, mas não é só isso. Se você fizer só isso, você é religioso. Se você não estiver sendo testemunha de Cristo, se você não fizer diferença onde você estiver, no ambiente que você estuda, que você trabalha, no seu lar, você não é discípulo. E essa religiosidade, ela é egocêntrica, porque você só pensa em você mesmo. Você cumpre os rituais e acha que isso daí já é suficiente para você, e você já está bem com Deus, porque você já cumpriu aquilo
que foi exigido de você. E o servo que faz só aquilo que é exigido, ele é um servo inútil. E quem sou eu, se eu sou cristão? Terceiro, você não pode esconder seu brilho. De jeito nenhum. Você não pode esconder seu brilho. Você foi designado para isso. Isso está no seu coração, deve estar no seu semblante. Porque aquilo que está interno em você tem que refletir no externo. Eu não posso ser influenciado pelas coisas externas. Eu tenho que ver o meu coração e o Espírito que está em mim, que me ensina como eu devo ser, buscando o caráter de Deus. Deus está em mim. Eu sou o templo dele. Eu sou a habitação dele. Não é feito por mãos de homens a habitação de Deus hoje. Não é o tabernáculo. Não é o templo de tijolos. Mas é você e eu. Foi Deus que nos fez. Então hoje, a maioria de nós somos ilhas. Há um apego excessivo ao próprio interesse. Isso é hedonismo. Um apego excessivo ao próprio interesse. Eu quero as coisas para mim. Eu preciso resolver o meu problema, não do outro. Eu estou angustiado comigo mesmo e preciso resolver os meus problemas. E eu não tenho tempo para olhar para você. Eu não tenho tempo para olhar para o outro. Eu sou egoísta, egocêntrico. Eu só penso em mim. Eu preciso resolver o meu problema. Pense em todos os ritos religiosos que você faz todos os dias. Pense na realidade da sua vida. Há algum brilho nela? Há algum brilho nela? Pense no que a sua mulher sente quando você chega em casa. Você que e tem esposa. A família diz: opa, papai chegou. Se você for, a esposa diz: o marido chegou, que bom. Ou se for um irmão que chega: o meu irmão chegou, que bom. Ou minha esposa chegou. Ou você sente que todos ficam cabreiros, ficam nervosos, e a mulher começa a pisar em ovos, e os filhos vão se escondendo. Portanto, se você é assim, você é somente um religioso. Esconde a sua luz debaixo da cama. Porque a nossa vida tem que refletir em qualquer lugar que nós estejamos. Se eu sou na igreja, eu tenho que ser o mesmo no trabalho, na escola. Nós sabemos disso. Agora, esse chamado, essa vocação não lhe tornará extraordinário, mas exige que doe a si mesmo. Sabe o que é doar a si mesmo? Pensar no outro. Esse é o nosso chamado. E o nosso desafio é olhar para nós mesmos e saber que nós temos que fazer para o outro. O nosso desafio como cristãos é fazer o contrário do que nós fazíamos. É fazer o contrário daquilo que você fazia. Você só queria as coisas para você. Agora você tem que pensar nos outros. Mas quem sou eu para pensar nos outros? Você é filho de Deus, discípulo de Cristo. Teu pai é Deus, o pai de todas as coisas, que sabe todas as coisas, que tem todas as coisas. Você é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Você não é pouca coisa. Você é filho de Deus. Por isso você tem condição de olhar para o seu irmão e dizer: o que você está precisando? Não estou falando financeiramente não, somente. Uma palavra.
amor. Você tem condição de sair lá fora e pregar o Evangelho para as pessoas. Porque você tem, você recebeu. Então, se Jesus está sendo visto, se as pessoas olham para você e vê Jesus, isso é muito bom. Sabe por quê? Porque a igreja não precisa ser contemplada. Não é a igreja que precisa ser contemplada. É você, individualmente, onde você estiver. Essa é a diferença. Nós pensamos em igreja, em grupo. Já falei sobre isso. Nós nos reunimos, queremos mais pessoas para agruparem, para serem membros da igreja. Nós achamos que quantidade é importante, mas a qualidade de cada um é que é mais importante. E se nós achamos que só nos reunimos em conjunção, em conjunto uns com os outros, isso já é o suficiente, nós estamos enganados. Porque cada um de nós tem que trabalhar em nós mesmos para mudarmos quem somos, para mudar aquele que precisa ser mudado. São atitudes que devemos tomar no nosso dia a dia, para fazermos a diferença de quem somos, para que fomos chamados, por que Deus me chamou. Eu não merecia ser chamado, eu não tenho capacidade, eu não sou ninguém, mas Deus me chamou, te chamou, para quê? Para ficar parado, escondido, sem sabor? Não. Te chamou para fazer uma grande diferença. Uma grande diferença onde você está. Grande. E se você não faz? E aí? O que está faltando para que o mundo veja Jesus? O que está faltando para que o mundo veja Jesus? Você acha que esse multidão de pessoas que estão aí, levantando a mão e entregando sua vida a Cristo, eles estão conscientes do que é ser cristão, do que é ser discípulo, do que é ser membro do corpo de Cristo, do que é ser nascido de novo? Não estão conscientes. Nem nós, nem muitos de nós não estamos. Quem é esse mundo? Quem é esse mundo? Você é a luz do mundo. Quem é esse mundo? Talvez seja seu filho, seu marido, sua esposa, seu cunhado, seu irmão, seu neto, seu sobrinho, seu vizinho, seu colega. Estes podem ser o mundo. E aí, o que você está fazendo? Você espera que as pessoas vejam em você Cristo? Você tem atitudes de discípulo? Você tem mostrado quem você é? Sem palavras? Sem palavras, sem precisar falar nada? As pessoas podem enxergar em você Cristo como um sol que reflete na cidade edificada, como a luz que acende no escuro. Muitas vezes gastamos tempo com coisas extraordinárias. E estamos envolvidos com isso. Constantemente. Estamos envolvidos com o nosso dia a dia. Muitas coisas a fazer. Muitas coisas importantes. Primeiras coisas. Prioridades. Eu preciso fazer isso. Eita, mas eu esqueci de orar hoje. Eu esqueci de ler a palavra. Eu esqueci de demonstrar amor para o meu irmão. Não, mas eu tenho que fazer estas coisas que são mais importantes do que estas. Mas o que Jesus exige de você é apenas ser sal e luz. Você só faz se você é.
Você só faz se você é. Não somente se você disser que é. Não adianta você dizer, eu sou. Não adianta você dizer só, eu sou. Você tem que ser. Ser é muito mais do que dizer eu sou. Ser é demonstrar que você é, com atitudes de você realmente ser discípulo. Você é discípulo. Tudo em Jesus tem a ver com ser. Jesus chamou gente desequilibrada. Já pensou nisso? Gente louca. Problema mental. Só chamou gente desequilibrada, faltando um parafuso. Porque só quem é louco é que segue Jesus. Porque deixa esse mundo, deixa a sua própria vida, deixa até a família para seguir Jesus. Só quem é doido. E eu sou doido. Você é doido? Você é louco? Se nós somos loucos por Jesus, nós fazemos coisas extraordinárias sem sermos extraordinários. Porque é através dele que fazemos e não por nós mesmos. Lembra que no final do discurso, quando uma grande multidão abandonou Jesus, olha lá, vamos abrir nossas Bíblias lá em João capítulo 6, versículo 67. João 6. João 6:67. Vamos ler o 66. João 6:66 diz: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também, vós outros, retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Para quem iremos? Vocês querem abandonar Jesus? Vocês querem viver a sua vida como muitos quiseram, muitos abandonaram? Aquela multidão que seguia Jesus abandonou ele. Eles abandonaram. Só Jesus tem a palavra. A quem iremos? Não precisamos ir a outro lugar. Só precisamos ir até Jesus. E isso nos basta. E nós já chegamos até Jesus, nós já recebemos Ele. Ele já está conosco. Ele prometeu que ficará até a consumação do século conosco. Ele anda conosco, Ele sabe da sua vida, Ele está junto com você todos os dias. Ele tem que ser refletido em você, porque Ele é com você. Ele está com você, está dentro de você, no seu coração, no seu íntimo, na sua mente, na sua identidade. E como eu, sendo um cristão, que tenho Cristo em meu coração, que tem um próprio Espírito habitando em mim, não reflito a Ele, não reflito Ele. Se eu sou discípulo, se eu sou cristão, eu tenho que ser sal, eu tenho que ser luz. Vamos concluir. Quando os homens e mulheres contemplavam Jesus, eram levados a pensar em Deus. Quando eles viam Jesus, eles pensavam em Deus, porque não havia outro igual a Ele. Ninguém falava como Ele, ninguém fazia o que Ele fazia. Ele era diferente. E as multidões se maravilhavam com Ele.
é diferente de nós, como os discípulos que foram alcançados, foram tocados pelo próprio Espírito de Deus, que fomos despertados, que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, que estávamos inertes, não podíamos fazer nada, mas Deus tocou no seu coração, Deus fez você reviver, te regenerou e você entendeu o Evangelho, entregou sua vida a Cristo. Como nós não enxergamos Cristo? E como nós não refletimos Cristo? Cumpre-nos viver de tal modo que, quando homens e mulheres olharem para nós, continuamos para eles um problema. Porque quando alguém olhar para você e perceber quem você é, eles vão ficar com uma indagação, com uma pulga atrás da orelha, com algo que eles precisam ouvir de resposta. Eles estarão assim, de alguma forma inquietos. E então perguntarão entre si: quem é ele? Por que esses crentes são diferentes de nós? Diferentes em sua conduta e comportamento, diferentes em suas reações. Existe nesses crentes alguma coisa que não podemos compreender, que não somos capazes de explicar? É assim que as pessoas têm que olhar para vocês. Elas têm que perguntar entre si. Alguns perguntarão: ele é crente? Em que time ele joga? No sentido de se ele é presbiteriano, se ele é batista, se ele é batista conversão, se ele é batista regular, se ele é batista reformado, se ele é pentecostal. Outros responderão: não, ele é crente porque a gente vê como ele trata a sua esposa. Ele é crente porque a gente vê como ele trata os seus filhos. Ele é crente porque a gente vê como ele trata seus netos, seus sobrinhos, seus amigos, como ele se relaciona com as pessoas no trabalho, na escola. Por isso nós sabemos que ele é crente. Ser crente é 24 horas por dia. Isso é fazer o mundo melhor. Isso é ser luz. Se nós não enxergarmos isso, nós achamos que ser crente é só quando a gente está na igreja. Nós não somos discípulos, nós somos religiosos. E ser religioso não te leva para o céu, não. O que te leva para o céu? Ser discípulo, ser sal para dar o sabor à vida, ser luz para iluminar esse mundo em trevas. Você é luz. E assim seja, amém? Senhor nosso Deus e Pai, ajuda-nos, Senhor, a cada vez mais estarmos mais ligados ao Senhor, na sua misericórdia e graça que nos foi alcançada. Obrigado, Senhor, porque sem merecermos, o Senhor nos deu vida verdadeira, absoluta. Ajuda-nos, Senhor, a sermos discípulos do Senhor, fazendo uma diferença neste mundo. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor tem preparado todas as coisas. O Senhor tem prometido todas as coisas necessárias para cada um dos teus servos. Sabemos que enfrentaremos coisas difíceis neste mundo. Mas sabemos também, ó Senhor, que tudo já foi consumado, que o Senhor estará presente naquele dia tão importante, onde nós nos encontraremos, para a honra e glória do Teu nome. O Senhor esteja nos dando sabedoria para sermos discípulos verdadeiros, para fazermos aquilo que nos foi designado, sermos luz para fazermos discípulos, para buscarmos verdadeiros adoradores, para estarmos aqui neste lugar que o Senhor preservou,
como igreja local, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Cristo. Amém.